Senhor, depois de ter iniciado no capítulo 5, o Sermão do Monte, e falado todas as bem-aventuranças, agora ele se dirige aos discípulos e diz que os discípulos são a luz do mundo, o sal da terra. E verdadeiramente, irmãos, se nós não compreendermos que a igreja e os irmãos são o sal da terra e a luz do mundo, nós não vamos conseguir caminhar. Porque a caminhada muitas vezes é difícil, irmãos. E verdadeiramente o Senhor tem todo o seu prazer na igreja dele. Você lembra lá do Salmo 16, verso 3? O Salmo diz assim: quanto aos santos que estão na terra, são eles os notáveis, dos quais eu tenho todo o meu prazer. Qual é o prazer do Senhor nessa terra? A palavra diz que o prazer do Senhor está na sua igreja. Quanto aos santos que estão na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Então, o prazer do Senhor está na igreja. Por isso que o Senhor disse que a igreja, os irmãos, os discípulos, eram o sal da terra. Não é verdade? E no mundo, irmãos, há só escuridão. Por isso também que ele disse: vós sois a luz do mundo. E se nós não entendermos que a igreja ela tem essa capacidade de dar o sabor que Deus quer no mundo, de iluminar todo o mundo, toda a escuridão do mundo, nós não vamos começar a ter responsabilidade com os irmãos e com a humanidade. Vejam, nós somos o sal da terra. Nós somos o sabor que Deus procura. Há um mês atrás, mais ou menos, eu fui acometido, talvez ao coronavírus, não sei se peguei, mas uma coisa é certa, perdi todo o meu paladar e todo o meu olfato. E como é triste, irmão, você pegar uma comida e saber o sabor daquela comida, e quando você colocar na boca, você não sentir aquele sabor, isso é muito triste. Então, de uma maneira muito pequena, eu pude entender o Senhor. O Senhor espera que verdadeiramente a igreja tenha sabor. E esse texto, irmão, ele é muito claro, porque o foco do texto, ou a ideia geral desse texto, é que o crente possua a realidade que ele professa. Ou seja, nós professamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós lemos a palavra domingo após domingo, meditamos na palavra. Mas será que nós estamos fazendo aquilo que nós estamos professando? Essa é a realidade geral desse texto. Que o crente deve possuir a realidade daquilo que ele fala. Ou seja, falar é muito fácil. Mas possuir realidade de vida, mudança de vida, é muito difícil. Vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar sem sabor, como que se há de salgar? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. O sal, irmãos, tem duas propriedades muito peculiares. O sal ele não serve somente para dar sabor, mas ele serve para conservar as coisas. Você lembra que no tempo do Senhor não existia geladeira. Como é que eles conservavam carne? Com sal. E até hoje, muitos conservam as coisas com sal, porque o sal, além dele ter um sabor peculiar, que você só vai encontrar no sal, em nenhuma outra matéria ou substância você vai encontrar o sabor do sal, o sal também, ele tem essa propriedade de conservar. E verdadeiramente, irmãos, nós somos os conservadores da verdade. Por isso, tanto ataque à igreja do Senhor.
Por isso, tanta mistura na igreja do Senhor. E com essa afirmação, irmãos, eu e você precisamos receber responsabilidade. Porque se você e eu não conservarmos a verdade, o mundo vai de mal a pior. Nossos amigos vão de mal a pior. Porque verdadeiramente a igreja é o baluarte da verdade. Por isso que Paulo disse, se eu tardar, vocês têm que ver como vocês andam na igreja de Deus, que é o baluarte da verdade. O que é o baluarte da verdade? É um lugar seguro aonde a igreja está, e esse lugar seguro é uma guarda para a verdade. Amém? Alguns escritores antigos, eles comentam que se a igreja, se os irmãos fossem tirados do mundo, o mundo seria destruído. O que mantém o mundo onde ele está é a igreja, irmãos. Por isso a igreja é o baluarte da verdade. Por isso, quanto mais a humanidade se afasta da verdade, mais terrível coisas vão acontecer. Você vê que mesmo nós sendo uma nação judaico-cristã, nós temos princípios bíblicos, os princípios da verdade. Mesmo o ateu, sem saber, ele se submete à palavra de Deus. Porque toda lei foi feita debaixo da palavra de Deus. Ou seja, se Deus não tivesse dado os 10 mandamentos, e nele estivesse, não matarás, nós poderíamos matar abertamente. Não adulterarás, nós poderíamos ter várias mulheres. Mas porque Deus, Ele é a verdade, e Ele deu a sua palavra para nós, é que o mundo ainda encontra-se na situação que está. Porque quando a igreja ser tirada do mundo, vai restar só destruição e escuridão. Porque verdadeiramente, irmãos, nós somos a luz do mundo. Isso tem que trazer responsabilidade para mim e para você. Porque nós não estamos brincando de crentes. Olha, irmãos, como nós devemos conservar a verdade. E daí, você e eu podemos ver que nós vivemos em tempos tão difíceis, em que a verdade de Deus e a verdade das Escrituras e o Evangelho Santo de Deus e até mesmo a divindade de Deus tem sido atacada. Por quê? Porque quando se ataca o guarda, a verdade se vai. E a igreja, ela é conservadora da verdade. Veja comigo, os conhecedores dizem que o sal, ele não pode perder o sabor. Se você pegar só o sal, você não consegue tirar o sabor dele. Mas quando você mistura o sal com alguma substância, o sal se torna sem sabor. Ou seja, quando você pega a verdade de Deus, a vida dos irmãos, e mescla com as acrescentações de homens, você começa a tirar o sabor da igreja, o sabor da vida, o sabor do Evangelho. Você agora não tem mais aquele amor pelo Evangelho, aquele poder do Evangelho dentro de você, porque foi mesclado algo com você, que até mesmo às vezes eu e você não conseguimos identificar. Então, gradativamente, vamos perdendo o sabor. Vamos começando a mesclar as coisas do Senhor e misturando as coisas do Senhor. E essa mistura vai ficando tão grande que chega a um ponto que um irmão se torna sem sabor. E agora só resta para ele ser lançado fora e pisado pelos homens. O Talmud diz que quando o sal era misturado, os judeus usavam para lançar fora do templo. Para quê? Porque no templo tinha aqueles declives que eram escorregadios.
Então eles pegavam aquele sal que para nada mais prestava, jogavam naqueles declives. Para quê? Para quem pisar naqueles declives não escorregar. Então, por isso o Senhor Jesus falou que o sal, quando ele se torna sem sabor, para nada mais resta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Essa é a figura que o Senhor está querendo nos passar. Essa é a ideia judaica para um sal sem sabor. E, irmãos, é muito interessante nós frisarmos isso. Porque quando nós estamos mesclados com o mundo, quando nós começamos a mesclar o Evangelho, quando o Evangelho de Deus, a luz que é Jesus, ela é ofuscada por acrescentações, por misturas teológicas, por coisas que não veio do Senhor, coisas que até mesmo às vezes dão certo. Artifícios que muitas vezes usamos para as nossas reuniões. Então, a igreja começa a perder o sabor. E o nosso testemunho começa a enfraquecer. Porque nós somos os conservadores da verdade, irmãos. E se nós não conservarmos a verdade, realmente o mundo vai de mal a pior. Realmente aquelas pessoas que estão perto de nós não têm mudança de vida. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa que convive conosco e não vê mudança naquela pessoa. E às vezes a gente julga, né? Poxa, aquela pessoa não tem uma melhora. E às vezes aquela pessoa não melhora porque eu não estou dando sabor para ela. E ela não está vendo a vida de Cristo na minha vida. A luz, porque Jesus Cristo é a luz do mundo, que brilha em mim, não está refletindo nela. Por quê? Porque eu estou perdendo o sabor. Então a gente pode ter muita teologia. Nós podemos ter muitas coisas. Nós podemos ter uma reunião conforme as Escrituras, cheias de teologia. Os irmãos podem vir nos visitar e dizer: nossa, que reunião abençoada. Realmente vimos como os irmãos cresceram. Mas se nós não tivermos esse sabor, irmãos, para nada adianta. E o Senhor diz: a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. E essa afirmação do Senhor, pisado pelos homens, irmãos, nós precisamos prestar atenção, porque muitas vezes, verdadeiramente, literalmente, nós somos pisados pelos homens, porque não temos mais sabor. Então somos pisados, pisoteados, escravizados por Satanás, porque não temos mais sabor. E o Senhor diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Quem? É eu e você, irmãos. Existia um irmão na Rússia que dizia que ele estava passando por tanta provação, ele estava passando por enfermidade, por perseguição, por morte. Eles não conseguiam reunir. E eles chegaram num estado tão deplorável que nenhuma palavra mais adiantaria, a não ser a vida dos irmãos. E o Senhor começou a ganhar as pessoas com atitudes. Veja, isso é ser o sal da terra. Pessoas sendo transformadas pela misericórdia do Senhor, usando as nossas vidas. Porque o Senhor decidiu usar eu e você, irmãos. Não pense que o Senhor... A gente sempre pensa assim: o Senhor pode usar qualquer pessoa. O Senhor não quer me usar, mas o Senhor quer nos usar. Porque Ele mesmo disse: não foi vós que me escolhesse, mas eu que escolhi a vós. E para que Ele escolheu nós? Para que dessemos frutos. Então eu e você, se nós estamos aqui e nos submetemos debaixo da autoridade da palavra do Senhor, estamos aqui porque fomos escolhidos por Deus
para dar frutos. E verdadeiramente, irmãos, nós vivemos nos tempos muito difíceis, em que, para que um irmão possa dar fruto, está muito difícil. Porque muitas vezes nós corremos atrás das nossas coisas e esquecemos das coisas do Senhor. Amém? Você vê que o Senhor fala de artifícios bem práticos aqui. Ele fala de uma luz, né? Fala do sal. O Senhor está sendo bem prático. Ele está querendo ser entendido. E Ele diz, vós sois o sal da terra. Amém? E essa ideia desse texto, irmãos, verdadeiramente, a essencial ideia do texto é que o que a gente fala produz a vida em nós, para que nós não sejamos como os fariseus. Ou seja, que as nossas atitudes sejam segundo aquilo que nós falamos. Um irmão que fala de amor tem que ser um irmão que ama. Um irmão que fala de arrependimento é um irmão que se arrependeu. Um irmão que fala de humildade precisa ser um irmão humilde. Porque hoje a igreja está sendo de uma maneira tão atacada, são tantos escândalos, tantas perseguições, tantas heresias incrustadas na igreja, que você vê uma reunião de irmãos, eles falam de tanta coisa, mas não falam mais do Senhor. Os hinos falam de tanta coisa, mas não glorificam mais a glória do Senhor. E quando nós olhamos para Romanos capítulo 12, a palavra diz para que quando nós nos reunimos, né, vamos ler lá, Romanos capítulo 12. Veja, irmão, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E se você estudar o livro de Romanos, você vai entender as misericórdias de Deus. Porque é um livro que fala do Evangelho de Deus, sistematicamente. E quando ele chega aqui, do capítulo 11 para o capítulo 12, ele começa a falar para nós as responsabilidades dos crentes. Irmão, se você e eu entender que somos o sal da terra, isso tem que trazer responsabilidade no nosso coração. Porque se não trazer responsabilidade, nós não entendemos. Irmão, se eu e você não entender que nós somos a luz do mundo, e isso não trazer responsabilidade no nosso coração, irmãos, nós não entendemos. Nós podemos ter entendido várias coisas, mas não o Evangelho. E muitos irmãos entenderam o Evangelho. Mas porque a igreja tem sido tão atacada, eles foram enfraquecendo. Mas o Senhor é poderoso, irmãos, para trazer de novo a chama que uma vez ardeu dentro do nosso coração. O Senhor é poderoso, irmãos, para nos restaurar. O Senhor, Ele é poderoso, irmãos, e se hoje eu e você estamos aqui e estamos escutando essa palavra, é porque Ele tem um propósito com você. Ele não quer mais que eu e você continuamos como nós estamos, mas Ele quer reavivar a obra que Ele mesmo começou. Você lembra o que Paulo falou para Timóteo? Reaviva o dom de Deus que há em ti pela posição das minhas mãos. Reaviva. Quando Timóteo ele estava meio acovardado por causa das perseguições, das lutas, perseguições de fora, perseguições de dentro para fora, enganos de Satanás, doutrinas de demônios introduzidas na igreja, Paulo diz, Timóteo, não te enfraquece, Timóteo. Uma palavra de encorajamento, reaviva o dom que há em ti. Reaviva. Você lembra de Isaías capítulo 1? Levanta e resplandece. Essa atitude, irmãos, nós precisamos ter. Levantar é uma atitude nossa. Não pense que o Senhor não nos dá responsabilidade, Ele nos dá responsabilidade. Veja o que Ele falou para Timóteo, Paulo.
reavivas o dom de Deus que há em ti. E aqui no capítulo 12 de Romanos, Paulo vai começar a falar assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja agora. E não vos conformeis com esse século, veja, ou com esse mundo. Vou simplificar para nós conseguir entender. Não podemos tomar a forma do mundo. É isso que o apóstolo está falando aqui. Não vos conformeis. Conformar é tomar a forma de, com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimentais. Porque se não ter essa renovação na mente, e se nós estivermos nos conformando como o mundo, nós não vamos experimentar qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. É isso que o texto está falando. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida? Você precisa não se conformar com esse mundo. E, irmãos, eu estou falando isso porque Satanás tem atacado tão ferozmente o sal da terra. Ele tem introduzido tantas doutrinas de demônios no meio da igreja. Tantos escárnios estão sendo feitos contra a igreja por causa da vergonha que tem se tornado esse evangelho secularizado, que não é o evangelho. Isso não é o evangelho. Pode ser qualquer coisa, irmão, mas não é o evangelho. Porque o evangelho não se conforma com o mundo, pelo contrário, o evangelho ele transforma as nossas mentes. Quando o irmão chega novo no nosso meio, ele vem cheio do mundo, e o evangelho transforma a mente dele, vai transformando a mente dele. E infelizmente, esses falsos mestres, como diz lá em 2 Pedro 2, como diz lá em Timóteo capítulo 4, em 2 Timóteo capítulo 4, esses falsos mestres introduziram coisas tão destruidoras, tantos ataques, que hoje a igreja se conformou com o mundo. Até o culto aqui que Paulo está falando, que é esse sacrifício vivo e santo, que é o vosso culto racional, se conformou com o mundo. Amém? Qualquer lugar que você vai ver, infelizmente, muito infelizmente, e talvez isso está acontecendo e continua acontecendo, porque nós não temos dado sabor para essa terra, irmãos. Isso é uma responsabilidade nossa. Quando você vê um irmão, está indo numa reunião onde tem um show, onde tem um palco, jogo de luz, onde as paredes são pintadas de preta, onde toca tudo quanto é tipo de música, onde é feito tudo quanto é tipo de coisa, menos pregado a palavra de Deus, o evangelho de Deus. Isso é uma responsabilidade nossa. Por quê? Porque quem é o sal da terra? Quem é a luz do mundo hoje? Verdadeiramente, Cristo falou, eu sou a luz do mundo. Mas a luz do mundo resplandece no candeeiro. Como o Marcelo leu lá, Apocalipse capítulo 1, se você ver o verso 20, você vai ver que o mistério dos 7 candeeiros é que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E o candeeiro, ele é detentor da luz que vem de Cristo. E ele ilumina o mundo. Irmão, nós estamos iluminando as pessoas que estão próximas de nós? Ou nós estamos ainda ofuscando e sendo mau testemunho de Cristo Jesus? Quando a palavra diz que a mulher ganha o marido sem palavra, é porque a mulher, quando ela tem Cristo Jesus, a vida que exala dela e o sabor que exala dela vai ganhar o seu marido. Porque ela tem vida. Mas quando não tem vida, não tem fruto. Isso tem que trazer responsabilidade nos nossos corações.
Porque verdadeiramente o Senhor falou. Veja comigo. Vós sois a luz do mundo. Amém? E vós sois o sal da terra. Continuando no verso 13. Vós sois o sal da terra. Então o sal, a primeira propriedade dele que nós estamos falando é que ele conserva a verdade. Quem são os conservadores? Somos nós. Ou seja, em Apocalipse, quando o Senhor está falando a uma igreja, ele diz que nessa igreja tinha um irmão que o nome dele era Antipas, que servia de testemunho para aquela cidade. E sabe o que quer dizer o nome Antipas? Ante tudo. Ou seja, estava tudo daquele jeito, mas lá tinha um irmão que ele era contra tudo aquilo lá. E o Senhor diz: vocês têm Antipas, a minha fiel testemunha. Sempre o Senhor tem um testemunho, irmãos. A terra nunca ficou sem testemunho. E o Senhor quer que eu e você também possamos ser um testemunho da verdade. Sabe alguém olhar para você e dizer: meu, como aquele irmão mudou. Aquele irmão não amava e agora ama. Aquele irmão não era amigo e agora é um amigo. Aquele irmão, ele mudou de um jeito que parece que eu quero estar muito próximo dele. Isso é a luz de Cristo. As palavras que saem da boca daquele irmão entram dentro do meu coração. Isso é a luz de Cristo. Eu preciso estar com aquele irmão. Isso é a luz de Cristo resplandecendo em nossos corações, irmãos. Mas quando nós não temos essa luz, esse sabor, olha que sabor maravilhoso, uma pessoa que está próximo de você, quer escutar você, porque verdadeiramente você prega a verdade. Muitos, quando pregamos a verdade, irmãos, vão nos abandonar. Assim como os fariseus, quando o Senhor falava a verdade, o que eles faziam? Mas nós precisamos falar a verdade. Você lembra lá da pregação do Marcelo, em Marcos capítulo 9, do cego de nascença? Os sacerdotes pegaram ele para entrevistar, não teve jeito. E tentaram de qualquer forma manipular ele para que ele falasse contra o Senhor. E eles falaram: você vê que ele é um falso profeta? E ele dá testemunho, irmãos, ele diz: se ele é falso profeta, eu não sei. Eu sei que eu não via e agora vejo. Esse é o testemunho de um homem transformado pelo poder do Evangelho. E veja, ele teve muitas consequências. Ele sabia que ia ser expulso do templo, que não poderia mais nem entrar no templo. Mas ele não deu bola para as consequências, porque o Senhor transformou a vida dele. Ele era um cego e agora ele via. Esse precisa ser o nosso testemunho, irmãos. Nós precisamos temperar essa terra, porque senão nós vamos ser pisados pelo mundo. E realmente nós somos o sabor desse mundo. A igreja na terra é o sabor que o Senhor procura. Amém? E quando nós perdemos o sabor, para nada mais nós prestamos, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. O Senhor disse, capítulo 8 de João: eu sou a luz do mundo, verso 12. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá luz e vida. Veja o capítulo 2 de Filipenses, verso 15. Paulo diz que nós somos luzeiros, que resplandecemos a luz de Cristo diante de uma sociedade corrupta, perversa.
Então nós somos esses luzeiros que resplandecemos à luz de Cristo diante de uma geração corrupta e perversa. Como, irmãos, o Senhor vai ganhar se nós não estamos resplandecendo à luz de Cristo? E ele continua dizendo: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Fala de testemunho nosso, que as nossas obras precisam aparecer. Não para que nós apareçamos, mas todos podem dar testemunho de nós. Mas quando nós damos mau testemunho, o nosso testemunho é terrível. Se você é um bom marido, se você é um bom empregado, se você é um bom líder, um bom patrão, uma pessoa convertida, todos vão dar bom testemunho de você. Amém? Mas quando você não é convertido, quando você está naquele processo de conversão que todos nós estamos, as nossas obras também aparecem. Porque o Senhor disse: pelo fruto os conhecereis. Se a obra é má, a árvore é má. Se a obra é boa, a árvore é boa. Antigamente nós convidávamos um pregador e nós nem conhecíamos eles. E eles vinham, faziam aquele reteté e berravam, e nós dava aquele, glória, nem conhecia. Não conhecia a vida. Às vezes não sabia nem qual era aquele que estava falando. Não conhecia a obra. E o Senhor nos ensina: mostra-me a tua fé, e eu te mostrarei as minhas obras. Você lembra de Tiago? Porque a fé sem obra, ela é uma fé inoperante. Como assim? É um sal sem sabor. É uma luz ou um candeeiro que não resplandece mais a luz de Cristo. Porque quando as nossas obras são boas, você não tem como esconder uma cidade. Você já viu uma cidade de longe? Eu que de vez em quando viajo, você está numa BR muito escura. De repente você vê uma cidade longe assim. Aquilo ilumina muito. E como esconder uma cidade? Como esconder as nossas obras? Se verdadeiramente nós estivermos conservando a verdade, se verdadeiramente nós estivermos tendo obras diante do mundo, verdadeiramente a nossa luz, através do Senhor Jesus, vai brilhar. E quando as nossas obras serem vistas, nós vamos trazer frutos e frutos dignos de arrependimento. Mas como vamos dar frutos se nós não temos sabor, não temos conservado a verdade e se nós não estamos refletindo a luz de Cristo Jesus nas nossas vidas? Como nós vamos dar testemunho perante os homens? Você lembra que eu falei de Orígenes? O cristão viveu no 2º século. Orígenes dizia que, diante da realidade que ele vivia ali, não adiantava mais pregar a palavra, mas somente com as obras as pessoas se convertiam. Isso já no 2º século, irmão. Como nós vamos pregar a palavra, irmãos? Precisamos pregar a palavra com as nossas vidas, conservando a verdade, refletindo a luz de Cristo Jesus. Amém? O Senhor é a luz do mundo. Nós somos os luzeiros. E nós precisamos refletir a luz de Cristo para o mundo. Amém? Vós sois a luz do mundo. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Amém? Veja, irmãos. O Senhor agora dá mais um exemplo. Você sabe o que é um velador? O velador é um suporte como aquele ali, ó. Que ele é colocado em pé. E em cima dele você coloca a luz ou um candeeiro.
Então, quando o Senhor ganhou você, aonde você precisa colocar suas obras? No velador. Não se acende uma luz e se coloca debaixo de um alqueire. Mas se coloca onde essa luz? Num velador. Para que ela ilumine toda a casa. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador. Como que nós vamos conseguir produzir frutos, irmãos? Na igreja. Precisamos nos introduzir com os irmãos no testemunho de Cristo, porque verdadeiramente a igreja é isto que está em cima do velador, é o candeeiro que resplandece a luz de Cristo. Que interessante, né? Nós temos as nossas obras individuais. Você precisa dar testemunho no seu trabalho, na sua casa, no seu lar, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Em todo lugar nós devemos dar testemunho. Mas na igreja, a multiforme sabedoria de Deus será revelada. Veja, você precisa colocar a sua luz no velador, irmão. Nós não conseguimos dar testemunho, nós não conseguimos ter sabor, nós não conseguimos ser essa luz que o Senhor nos propõe se nós não estivermos no velador. Porque você pode estar aceso, mas debaixo de um alqueire. E você pode saber tudo de luz, mas está debaixo de um alqueire. Você pode pregar muito bem, mas você está debaixo de um alqueire. Por isso que Paulo diz para Timóteo, que Deus não nos deu um espírito de covardia, quando ele diz, levanta e resplandece. Você lembra? Está lá em Timóteo, vamos ler lá, irmãos. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavivas o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Por quê? Porque Deus não nos deu ou não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Nós precisamos reavivar essa obra dentro de nós, irmãos. Porque Deus não nos tem dado essa obra, esse ministério, porque Ele nos escolheu. Ele não nos tem dado para isso estar escondido debaixo de um alqueire. Mas nós precisamos, com vida, e Ele diz, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder. Com poder, trazer essa vida que emana de Deus para fora. Amém? Reaviva o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Mesmo que o mundo, que Satanás tenha misturado muito a igreja com o mundo, mesmo que tantas heresias tenham sido pregadas, mesmo que Satanás venha escravizando os irmãos, a palavra é que nós precisamos levantar. Põe-te de pé, Isaías capítulo 60. Levanta-te, porque a glória do Senhor está sobre ti. Ou seja, se o irmão está abaixado, apenas a atitude de o irmão levantar, a glória já vai bater nele. É isso que o versículo quer nos dizer. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Precisamos levantar, irmãos. O Senhor nos dá poder para levantar dessa situação de infrutilidade, dessa situação de estar perdendo o sabor, de a nossa luz, que é Cristo, estar ofuscada, de não estarmos mais pregando o Evangelho, de estarmos esfriando na fé, de estarmos esquecendo as coisas espirituais.
até mesmo às vezes pensando que o Evangelho é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. É muito sério isso. O Senhor nos escolheu para que nós dessemos frutos. E um dia o Senhor vai cobrar de nós, irmãos. O Senhor nos salvou, graças ao Senhor por isso. Mas Ele nos quer para algo muito mais alto. E um dia Ele vai cobrar de nós. Nós não vamos poder dizer para Ele que nós não tínhamos luz. Porque verdadeiramente o Senhor tem nos dado luz. Ele é a luz do mundo. Ele tem misericórdia de nós, irmãos. E Ele nos livrou do império das trevas, da confusão do diabo. Ele teve misericórdia de nós e abriu os nossos olhos, irmão. Hoje nós podemos ver e que nós possamos dar testemunho igual aquele cego de nascença. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas agora eu vejo. Quantos irmãos que nós temos pregado o Evangelho, que às vezes tem 30 anos de fé, e o Senhor abre os olhos do irmão, e o irmão diz essa frase: eu não sei o que aconteceu comigo, mas parece que agora algo mudou dentro de mim, porque o Senhor abre os nossos olhos. Mas como as pessoas vão abrir os olhos se nós não temos sabor? Se nós estamos pregando heresias, não somos detentores da verdade. Quais são os dois aspectos do sal? Você pode repetir comigo? Ele é conservar e temperar. Mas ele sem sabor, ou quando ele perde o sabor, ele conserva mais? Não. Ele tempera mais? Não. Ele é jogado fora e o que resta para ele? Ser pisado pelos homens. Daí você vê, irmãos, quando você vê um grande escândalo no meio da igreja, que nós não sabemos se é igreja ou não, você vê como o diabo ele tripudia em cima dessas pessoas. Por agora, um pregador deu muitas profecias para uma pessoa e a pessoa morreu. E agora? Sabe o que está acontecendo com ele, irmão? O diabo e os homens estão pisando em cima dele, literalmente. E quanto mais ele tenta se defender, pior fica, porque sabe por quê? O diabo usa a palavra de Deus para pisotear os homens. E a palavra de Deus diz que se o profeta falar e não acontecer, ele é um falso profeta. E o diabo, ele é perito para enviar homens para pisar em nós, irmãos. Então, quando nós devemos fazer algo e não fizemos, nós vamos ser pisados pelos homens. Nós vamos ser escravizados. Nós vamos pagar um alto preço por ter a verdade e estarmos falando heresias. Por conhecer a verdade e não estar praticando a verdade. Então, diante de todo esse texto que eu estou falando, você lembra lá da chave dele? Qual que é? Que nós devemos ser aquilo que falamos. Porque senão não vai adiantar nada para nós, irmãos. Aí você vê, capítulo 5, lemos Timóteo já, capítulo 5, verso 15, de Mateus. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire. O Senhor não nos chamou para estarmos nessa situação. Não. Mas no velador. E quando estamos no velador, nós iluminamos toda a casa. Amém? Veja. Verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? O que o Senhor está falando aqui? As vossas boas obras. Veja, não tem saída para nós. Se eu vejo que o irmão Esdras, ou um ímpio talvez, vê as obras do Esdras, como ele é no seu trabalho, como ele dá testemunho de Deus na sua casa. Os homens, e quando a palavra está dizendo
que os homens, para que os homens vejam as suas obras e... Olha o que vai acontecer, irmãos. Quando os crentes estiverem com sabor, estiverem conservando a verdade, estiverem verdadeiramente sendo a luz do mundo, quem vai glorificar a Deus? Os homens. E aqui agora vem a primeira vez que o Senhor Jesus diz a palavra, o vosso Pai, que estás nos céus. Primeira vez na Bíblia que o Senhor revela para nós que Deus é o nosso Pai. Veja aqui. Que maravilhoso, irmãos. Hoje nós somos filhos de Deus. Nós temos todas as ferramentas para ter sabor. Nós temos todas as ferramentas para conservar a verdade. Nós temos todas as ferramentas para ser a luz do mundo. Somos os indesculpáveis. Nós não vamos poder chegar diante do Senhor quando Ele resolver ajustar conta com seus filhos, porque o julgamento começa pela casa. Quando Ele me chamar lá, eu não vou poder dizer que não sabia. Mas, Senhor, não. Irmãos, nós precisamos ter essa mudança de atitude. Veja, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Amém? Muito simples. O Senhor, quando queria, Ele era muito simples. Ele quis ser entendido. O que é a luz? Está aqui. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. A luz é Cristo. Quando Ele está nos iluminando e nós estamos com sabor, nós estamos conservando a verdade, com sabor, resplandecendo a luz de Cristo, essa luz se transforma em boas obras. Então, o irmão que é luz, ele tem boa obra. O irmão que não é luz, ele não tem obra. Por isso que Tiago diz, mostra-me a tua fé, porque ela pode ser o sal sem sabor. E eu te mostrarei as minhas obras. Porque a fé sem obras, ela tem ausência de vida. Essa é a palavra no grego. E a definição de morte é ausência de vida. Por isso que Cristo falou que quem não tem Ele já está morto. Por isso que Ele disse, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porque quem não tem Cristo não tem a vida. Mas quem tem Cristo tem vida. E essa palavra precisa gerar algo no nosso coração, irmão. E o que é isso? É responsabilidade. Porque não é o Israel, não é qualquer outro irmão que precisa ser luz. Você, irmão, e eu precisamos ser luz. Você e eu somos os conservadores da verdade. Você e eu precisamos ter sabor. Você e eu precisamos ter obra. E talvez seja por isso, porque nós estamos negligenciando as nossas responsabilidades, que as pessoas perto de nós vão mal, cada vez mais mal e cada vez mais pior. Porque nós precisamos levantar. Veja, Isaías capítulo 60, verso 1 diz assim, preciso repetir, irmãos, para que isso entre no nosso coração. Dispõe-te ou levanta-te dessa situação. Nós precisamos verdadeiramente dar testemunho de Deus nessa cidade. Para que a nossa mãe, para que os nossos irmãos, começando pela nossa família, possa haver mudança nas nossas vidas. Para que a mãe do Esdras, do Rodrigo, possa dizer assim, nossa, como meu filho mudou. Alguma coisa aconteceu com ele. Eu não sei o que é,
mas ele está reunindo e está servindo a Deus. Uma pessoa ímpia, ela glorifica a Deus com a nossa vida. E isso vai transformar em vida. Porque vai chegar um momento que ela vai querer tanto ter isso que você tem, que ela mesma vai se achegar em você e vai saber. E vai querer saber o que aconteceu contigo. Por que você mudou? O que você está escutando? Ou que livro você está lendo? Irmãos, diante da situação da sociedade que nós vivemos hoje, diante da situação da cristandade que nós vivemos hoje, nós precisamos ter muita responsabilidade com a verdade. Nós precisamos ter muita responsabilidade com os nossos frutos, com a nossa vida. Nós precisamos nos apegar mais com o Senhor para que essa luz dele possa resplandecer no candeeiro que é a igreja. Nós precisamos mais ter responsabilidade com a igreja, com os irmãos, com o testemunho de Cristo, porque a nossa luz precisa estar no candeeiro para iluminar toda a casa. Nós temos responsabilidade com os nossos familiares. Nós temos responsabilidade, as mulheres com os maridos. E os maridos com as mulheres, nós temos responsabilidade. Nós precisamos exalar o perfume de Cristo. Veja, Paulo diz em Romanos, vocês têm o perfume de Cristo. O que é isso? Vocês têm sabor, é algo diferente. O crente precisa ter algo diferente, irmãos. E Satanás introduziu essas doutrinas neopentecostais, que a pessoa vira crente, ela pensa que precisa estar berrando, pensa que precisa estar fazendo aquela bagunça toda. Mas a verdade é que nós precisamos ter sabor. As pessoas precisam notar que há algo diferente em nós. Isaías diz, levanta e resplandece. Você lê o livro de Isaías, é um livro muito interessante, irmãos. Precisa ser muito estudado. Isaías foi tão fiel à palavra, quando no capítulo 6 ele diz que viu o Senhor, e aquilo criou um temor no coração dele. Ele disse, ai de mim, que sou homem de impuros lábios. Mas ele mudou de atitude, irmãos. Isaías foi tão fiel ao chamado do Senhor, que alguns historiadores dizem que ele foi cerrado ao meio. Olha o testemunho de Isaías, irmão. Que nós possamos dar testemunho de Cristo. Que verdadeiramente, irmãos, o Senhor quer nos usar. Porque não foi nós que escolhemos Ele, mas Ele que escolheu a nós. E Ele nos escolheu para dar frutos. E frutos dignos de arrependimento. Ele diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, o mesmo Deus de paz vos santifique em todos, vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados até o dia do Senhor Jesus Cristo. Veja como precisamos nos conservar. Como precisamos dar fruto, irmãos. Diante de todo esse comentário, irmãos, vamos ler de novo Mateus capítulo 5, verso 13. Vós sois o sal da terra. Que responsabilidade, irmão. Você imagina uma panela de feijão cheia, com um monte de coisa. Quando falta sal, ou seja, o Senhor espera esse sabor de quem? De nós. Por isso que no Salmo 16 ele diz, vocês são os notáveis. Quanto aos santos desse mundo, são eles os notáveis, nos quais eu tenho, Deus tem, todo o seu prazer em nós. Isso precisa trazer responsabilidade para nós. Vós sois o sal da terra.
Se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Se você espera salgar alguma coisa, você encontra outra substância que vai ser usada como sal? Não. Para nada mais presta, senão para ser pisado e lançado fora, e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. E ele conclui com o verso 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Amém? O Senhor é nosso Pai. Aquele que em nós começou a boa obra, a completará até o dia de Cristo. Mas, irmão, tenha essa atitude. Lembre-se de Isaías: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Lembra-te do apóstolo Paulo, quando diz: reaviva o dom que há em ti. Reaviva, irmão. Comece a trabalhar para o Senhor. Eu desafio a você mudar de vida, mudar as suas prioridades e não ter mudança perto de você. Eu desafio eu e você a mudar as nossas prioridades e as pessoas que estão perto de nós não serem transformadas. Eu desafio eu e você a darmos testemunho de Cristo e as pessoas que estão perto de nós não serem transformadas. Eu desafio você e eu, irmãos, aquilo que nós pregamos, nós sermos, e as pessoas que estão perto de nós não serem transformadas. Porque o Senhor disse assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Precisamos ser aquilo que pregamos. Amém? Nossa